Glória a Deus, eu peguei essa foto do YouTube, então peço permissão a Jemima Gomes, que postou esse estudo, e eu tenho um estudo, eu procurei uma foto e eu achei essa foto bem interessante, da Jemima, e eu quero deixar essa foto aí, para que vocês possam ver, esta foto que mostra aí quem são as duas testemunhas. Amém, amado? Que Deus abençoe. Você também, Jemima Gomes. Eu aproveitei a sua foto, meu amado. Muito bonita, tá? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Então, Deus abençoe a meus amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Senhor. E também um estudo que tem sido muito pregado por vários pregadores, teólogos, enfim, vários irmãos em Cristo Jesus, irmãs também em Cristo Jesus. Até a foto que eu coloquei sobre as duas testemunhas, eu tirei de um vídeo da irmã Jemima Gomes. Que Deus abençoe você, minha amada, e o seu estudo em nome de Jesus Cristo. Então, amado, eu quero compartilhar com você esta porção da palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse. É uma bênção de Deus, amém? Então eu quero compartilhar com você essa palavra maravilhosa do Senhor, amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome glorioso do Senhor Jesus. E o texto as duas testemunhas se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Eu quero ler esta palavra do Senhor, amém? Então vamos à leitura do texto da palavra do Senhor, que fala sobre as duas testemunhas. Assim relata o servo do Senhor quando recebeu esta revelação. Aqui nós sabemos que é o anjo do Senhor Jesus. Jesus enviou o seu anjo, e o seu anjo então mostrou essas revelações ao seu servo João. Está escrito assim na palavra do Senhor, do nosso Deus. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras, os dois catiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esse tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caíram um grande temor sobre os que ouviram, e ouviram com grande voz, e ouviram
uma grande voz do céu que lhes dizia: Sube cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram a glória a Deus do céu. Então, amados, eu li esse texto para vocês, e aqui é uma coisa muito forte. Primeiro, o anjo do Senhor fala para que João medisse o templo e os que nele adoram. Ele disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, para medir o templo, o altar, então ele mediu o lugar do templo, o lugar onde estava o altar e o lugar onde estavam as pessoas que adoravam a Deus. Então ele começa com essa visão. E ele diz: deixa o átrio que está fora do templo e não o meça, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder a minhas 2 testemunhas que profetizarão 1260 dias vestidos de saco. Então, amado, aqui nós vimos que a cidade santa, ela vai ser, como aqui está descrito na palavra do Senhor, ela vai ser tomada durante 3 anos e meio. Os gentios vão tomar conta da cidade de Jerusalém. Hoje, Israel se tornou um Estado a partir de 1948, com a decisão das nações que devolveram uma parte do território a Israel. Israel, então, voltou a ser uma nação, voltou a ser um povo, voltou a ser um Estado independente. Mas aqui vemos, e a Jerusalém hoje também, a Jerusalém está numa grande guerra, uma parte os árabes querem comandar, outra parte o povo de Israel, o Estado de Israel está comandando. Então há uma discussão muito forte, porque tanto os da religião islâmica quanto os judeus da religião judaica, eles querem tomar o centro ali da cidade. Eles querem governar, eles querem ter total governo da cidade de Jerusalém, que hoje é dividida. E por incrível que seja, amado, no lugar onde estava o antigo templo de Deus, no lugar onde estava construído o antigo templo dedicado a Deus, hoje está construído a mesquita de Omar, o templo dos muçulmanos. Então, o lugar que estava o templo de Deus, hoje está o templo muçulmano, chamado de a mesquita de Omar, que tem uma cúpula lá no alto, feita de ouro. Então, amados, mas aqui, interessante, 2 coisas podemos imaginar. Ou esse templo aqui que Deus mandou João medir é um templo espiritual, ou o povo de Israel vai construir um novo templo. Mas Jesus, lá em João no capítulo 4, ele falando para aquela mulher samaritana, ele ali nos dá uma revelação profunda. E ele disse para aquela mulher que a partir da sua chegada, a partir dele ter anunciado o reino de Deus, ele disse que não será mais assim, porque agora o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele disse: nem em Jerusalém e nem neste monte se adorarão a Deus, mas a partir de agora
O Pai procura os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor aqui levou a adoração a outro nível. Levou a adoração ao lugar espiritual. Agora, amado, não é um prédio que é consagrado como lugar da habitação de Deus. Agora, o que foi consagrado agora é a igreja, ou seja, são os crentes. Nós, os crentes, nos tornamos templo de Deus. O próprio Jesus se identificou como o verdadeiro templo de Deus. Lá no capítulo 2 de João, no versículo 20, ele fala: derribai esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Depois os próprios discípulos perceberam de que Jesus estava falando do seu próprio corpo. Então o próprio Jesus, ele se intitulou a ele mesmo como templo de Deus. E Paulo também nos dá essa revelação. Lá no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ali Paulo fala que nós, 16 e 17, fala que nós somos o quê? O templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, amados, podemos entender que a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Deus, ela se tornou o templo vivo de Deus. Agora, Deus está manifestando a sua glória, Deus está manifestando o seu poder no verdadeiro templo de Deus. Ou como os muitos acreditam, que vai haver a construção de um novo templo, e aí nesse novo templo é que será executadas essas ordens, é que as duas testemunhas vão testemunhar. Mas, vendo que Jesus disse que ele é o verdadeiro templo, que o apóstolo Paulo nos ensina que a igreja é o verdadeiro templo de Deus. Então podemos analisar por que, meu amado? Porque à volta do templo de pedra vai voltar os sacrifícios de animais, vai voltar todo aquele sistema antigo que foi substituído pelo sacrifício de Jesus. Então, não precisa mais altar de sacrifício, porque Jesus Cristo realizou o verdadeiro sacrifício. Jesus realizou o verdadeiro sacrifício. Glória a Deus. Então agora, para quê, irmãos? Para que o verdadeiro templo fosse construído, eu creio que a igreja judaico-cristã, a igreja constituída de judeus e gentios, esta igreja forma o verdadeiro templo de Deus. Este é o verdadeiro templo de Deus. E a esse templo ninguém pode tocar. Como Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém, amados? Então eu penso nisso. Eu creio que as duas testemunhas, elas vão testemunhar, né, diante do templo vivo de Deus. Ou seja, eles vão testemunhar para a igreja do Deus vivo. E quem são essas duas testemunhas? Quem são essas testemunhas, amados? E aqui nos dá algumas informações maravilhosas, né? Coisas tremendas. Olha o que ele fala. Ele fala que vai dar poder às suas duas testemunhas e elas profetizarão por 3 anos e meio. E elas estão vestidas de saco. Vestir de saco, irmãos, era vestido de humilhação. É quando o povo se humilhava por um pecado que eles haviam cometidos. Então essas duas testemunhas aqui, elas vão anunciar ao povo de Israel o grande pecado que eles cometeu. E por que essa roupa de saco? É uma roupa de humilhação. Essas duas testemunhas, elas vão reconhecer que o povo de Israel, né,
a igreja de Israel, ela cometeu um grande pecado quando ela rejeitou o verdadeiro Mashiach. Quando ela rejeitou Yeshua, quando ela rejeitou Jesus, ela estava rejeitando o verdadeiro Messias. Jesus é o verdadeiro Messias. Yeshua é o verdadeiro Mashiach. E a maioria do povo de Israel, não foi todos não, porque o remanescente fiel aceitaram Jesus, o remanescente fiel receberam Jesus, porque nós sabemos, amados, que os apóstolos eram judeus, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ela começou, amado, era igreja formada somente de judeus. Então Jesus Cristo começou a sua igreja primeiro através de Israel. Ele mesmo fez essa declaração: eu não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus Cristo veio primeiro buscar as ovelhas perdidas de Israel. E depois Jesus Cristo também estendeu a sua salvação aos gentios, porque ele diz lá no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo João. Vamos ver lá no Evangelho segundo João, amado. Lá no capítulo de número 10. Glória a Deus. É uma coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele fala aqui de uma maneira maravilhosa. Glória a Deus. Olha o que ele diz, amado, no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas também convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Amém, amado? Então Jesus está dizendo o quê? Que primeiro ele veio para Israel, mas ele tinha outras ovelhas, né, que pertenciam, ele tinha outras ovelhas. Olha, ele fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas também me convém agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Então ele estava dizendo que ele tinha outras ovelhas que não era desse aprisco, ou seja, não era israelita, mas convinha a ele agregar ao povo de Israel. Então agora Jesus ia formar um Israel espiritual. Não Israel baseado na carne e no sangue, mas Israel baseado na fé. Na fé. E ele fala aqui que ele tinha outras ovelhas. Então, porque primeiro Jesus Cristo veio buscar as ovelhas perdidas de Israel, e depois, na sua ressurreição, ele mandou os apóstolos e também buscar as suas outras ovelhas, que não era do aprisco de Israel, mas que convinha a ele agregar a estas ovelhas de Israel. Então ele está falando, né, das ovelhas do povo gentio. Então ele ia trazer as ovelhas das nações gentias para unir as ovelhas da casa de Israel. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Isto é palavra do Senhor. Amém, amado? Então, formando um só rebanho, né? Formando um só rebanho. Glória a Deus, né? Então o Senhor, assim que eu acredito, né, como está aqui na palavra do Senhor, então ele vai vir para a sua igreja aqui na terra, formada de judeus e gentios. Amém? Então essas duas testemunhas, elas vão testificar, elas vão anunciar Jesus como verdadeiro Mashiach. E se nós formos lá no livro de Zacarias, quem Zacarias revela que seria essas duas testemunhas? Aqui, irmãos, olha só, é quase igual. No Zacarias capítulo 4, no versículo 3, está dizendo assim: e por cima dele duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Eu falei onde o Senhor comigo: Senhor, que é isto? Ele respondeu, o anjo falava comigo e me disse:
ele disse: então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Ele respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E falei mais: quem são, versículo 11, quem são essas duas oliveiras, à direita do catiçal e à sua esquerda? Falando-me outra vez, disse: quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de